Desafio de amar, 32º dia. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Essa passagem bíblica nos faz refletir que o romance entre um casal deve prosperar e florescer. Afinal de contas, o relacionamento foi criado por Deus e tudo é uma questão para celebrar aquilo que foi entregue ao cônjuge. Porque a pureza, a santidade que Deus quer ver dentro do relacionamento é para que os dois sejam abençoados. Claramente que o tema, o amor é satisfação, primeiramente vem a sexualidade. Quando dois se tornam um, através do ato sexual, eles estão declarando que as almas deles estão ligadas um ao outro. E quando o fundamento bíblico do casamento, que foi originado pela criação de Adão e Eva, que nos mostra que Deus ele fez a perfeição da humanidade, construindo através do homem a mulher. Então a mulher, ela é presente do homem, porque o homem em si, sozinho, ele precisa dessa coluna. Quando ele olha para si e sente que algo falta, é essa coluna. Mas que tipo de coluna que esse homem precisa ter? Qual é o tipo de personalidade, comportamento que esse homem precisa para receber as bênçãos, para que ela o corresponda, o auxilie em tudo? Precisa ser uma mulher que com ele sejam uma só carne. E essa unidade é uma marca de casamentos prósperos e felizes. Quando você observar que um casamento, ele não é só de fachada, mas que você pode ver que há romance, que há união, sintonia, expressão de amor, boa comunicação. Isso quer dizer que aquela pessoa que está junto ao homem, essa mulher, ela justamente é alguém que auxilia este homem e alguém que corresponde a este homem. Auxiliar significa fazer com que este homem tenha roupas limpas, comida feita, casa organizada, filhos limpos, educados. E essa mulher, ela auxilia de forma com que esse homem possa sair para trabalhar, possa fazer o seu trabalho de forma excelente. E o corresponda significa ser submissa a ele. O que ele falar, ela vai corresponder. E isso significa que a razão de todo relacionamento precisa atingir aquilo que foi dado por Deus, que é a união. A união é a junção de duas pessoas unidas num mesmo propósito, numa mesma visão, num mesmo caminho e numa mesma direção. Quando o casal está em verdadeira sintonia, seja ela espiritual, emocional, mental e física, eles conseguem avançar, eles conseguem progredir, eles conseguem ser representações
daquilo que Deus realmente espera dentro de um casamento. E por isso que está escrito: o leito conjugal deve ser conservado puro. Porque muitos casamentos têm se tornado impuro? Porque muitas vezes esta mulher não está auxiliando este homem e não está correspondendo às expectativas deste homem. E quando um homem escolhe uma mulher simplesmente pela aparência, pela fala, pela maneira de expressar, por uma autoajuda, por uma piedade, ou por algo que foi gerado emocionalmente, esse homem lá na frente descobre que aquela realmente não era a sua coluna. E por que os homens devem escolher? Porque os homens, eles têm que ter um propósito de vida. O homem, ele tem que ter uma visão estratégica, uma direção, um sonho. E quando ele tem essa visão, esse sonho, ele precisa encontrar uma conexão que vá auxiliar nesse sonho, que vá priorizar este objetivo, que vai estar alicerçada espiritualmente, com visão, com discernimento. E por isso Deus estabelece o casamento com a mentalidade de uma só carne. Porque será que este homem daria vida por essa mulher que está ao lado ou não? Foi só para uma curtição, conectou sexualmente, conectou emocionalmente? Qual foi a conexão? A mulher, ela não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. E também, na mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O sexo não é para ser utilizado como uma negociação. Ele não é algo que tem que ser jogado, mas sim existe um propósito para a área sexual. E quando essa área não é satisfeita, lá na frente, isso pode gerar grandes discussões e até o divórcio. O sexo é uma oportunidade dada por Deus para cumprir o propósito do casamento. E muitos se envolvem sexualmente com uma pessoa ativa, mas ela pode gerar conflitos lá na frente se ela não souber administrar isso. Porque da mesma forma que alguém entra num relacionamento somente por sexo, ela pode ter grande decepção. Porque as pessoas mudam, o corpo muda, a mentalidade muda. E se o objetivo é esse, não há propósito, não há algo firme dentro deste relacionamento, é algo passageiro. Então, muitas vezes, o homem, principalmente, ele foca nessa área porque é uma área que é um dos maiores pilares do casamento. Não somente as outras necessidades, que claramente é muito importante, mas a área sexual, ela faz com que o casal se una de uma forma física, de alma, emocional. E essa conexão, ela é importante para proteger a cada um dos cônjuges. É importante para que seja um relacionamento seguro, de alicerce. E o desafio de hoje é esse. Reconheça que o seu cônjuge é essencial para um futuro de sucesso. Compreenda quais são as necessidades para que ele ou ela possa se satisfazer. Procure buscar entender com seu cônjuge se realmente ele está se sentindo satisfeito em cada área.
E anote quando o desafio estiver completo. Quais as decisões que vocês podem tomar juntos? O que você aprendeu a respeito do papel do seu cônjuge? Como você pode buscar alternativas para que as necessidades do seu cônjuge sejam satisfeitas?